Fala pessoal, beleza? Bom, nós vamos aqui resolver as questões do exame 35 de ética, que é a disciplina com maior número de questões na prova da OAB. O motivo dessa aula não é só saber qual a questão correta, mas sim como e por que você conseguiu chegar naquela questão, seja pela fundamentação, seja pela interpretação. Basicamente, a prova da OAB é letra de lei. E com ética, pessoal, não é diferente. Bom, sem enrolação, nós vamos começar. Eu trago aí para vocês, tá? A prova aí da OAB, como se a gente estivesse lá fazendo a prova, mas eu vou dar as explicações. Se você quiser acompanhar onde estão os artigos e a fundamentação, tá no PDF aí nessa aula. É só você baixar e me acompanhar, tá bom? Vamos ser bem breve, diretos, porque nós não temos tempo para perder, tá bom? Primeira questão. Vitor deseja se candidatar ao cargo de conselheiro seccional da OAB. Ao estudar a legislação aplicável, Vitor concluiu que poderia concorrer ao cargo em questão, ainda que... Aí tem as alternativas. De imediato, pessoal, vocês já precisam saber que aí está falando do Estatuto da Advocacia e da OAB, que é a Lei 8.906/94, que vai retomar aí eleições e mandatos. Sobre isso está expresso no artigo 63, parágrafo 2º, que tem o PDF aí para vocês, tá bom? O candidato ele deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerado, ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções, quando houver, e há mais de 5 anos, nas eleições para os demais cargos. Certo? Vou dar uma explicação aqui para vocês. O que seria se não ocupar cargo ad nutum? Que é um cargo aí também de livre exoneração. Não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação. Primeiro, vocês precisam saber o que é a reabilitação do advogado. A habilitação ela visa o quê? Reabilitar, como o próprio nome diz. O infrator aonde? Ao convívio da advocacia, dando por quitada a sua pena, para que não seja mais levado em consideração caso venha o advogado sofrer alguma outra sanção disciplinar. Exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos nas eleições para os cargos de conselheiro seccional, que é o caso, e das subseções, quando houver, há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Então agora nós vamos para as alternativas. Alternativa A. Estivesse em atraso com o pagamento da anuidade. Tá? Então vamos lá. Ao estudar a legislação aplicável na pergunta, Vitor concluiu que poderia concorrer ao cargo em questão, que seria conselheiro seccional. A. Se estivesse em atraso com o pagamento da anuidade. Errado, erradíssimo. Por quê? Porque precisa estar regular. Isso daí não tem nem comentário, né? B. Exercesse efetivamente a profissão há menos de 3 anos. Nós acabamos de ler aqui. A menos não, e sim há mais de 3 anos. C. Ocupasse cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública indireta. Perfeito, está correto. Efetivo pode. O que não pode é cargo exonerável. Certo, pessoal? D. Tivesse sido condenado por infração disciplinar resultante da prática de crime há mais de 1 ano, mesmo sem ter obtido a reabilitação criminal. Está errada essa. Se não houver reabilitação criminal, nós podemos presumir que não há nenhuma reabilitação perante a OAB. Tá bom, pessoal? Então aí fizemos a primeira. Vamos para a segunda, aí na telinha de vocês. Maria, advogada, sente falta de confiança na relação profissional que mantém com Pedro, que é o cliente que representa em ação judicial. Maria externa essa impressão a Pedro, mas as dúvidas existentes não são dissipadas. Maria decide então renunciar ao mandato. Corretíssima a Maria. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio
Vamos agora para as alternativas, tá bom? Isso daí já falo de imediato que está no Código de Ética e Disciplina. Já vou direto nas respostas agora, depois nós vamos lá no Código de Ética. A. Excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for substituída antes do término desse prazo. Pessoal, guarda isso. Não exclui a responsabilidade por danos que já tenham sido causados, certo? Então essa está errada, essa alternativa. B. Obrigará Maria a depositar em juízo bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder. Errado. Tem que devolver diretamente ao seu cliente, tá bom? C. Fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa. Não é de imediato, tá bom? É apenas após 10 dias, salvo se for substituído antes, beleza? Vamos para a alternativa D, que é a correta. Deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. Correta. Agora vamos para a fundamentação. Código de Ética e Disciplina, artigo 10. As relações entre advogados e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Isso é um princípio. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente a sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou. Está na alternativa D, que é a correta. Fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Prazo é de 10 dias. Tá no PDF aí, se você não escutou eu falando no início, baixa o PDF aí que você acompanha toda a fundamentação, certo? Parágrafo 1º do artigo 16. A renúncia ao mandato não exclui a responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros, beleza? Tranquilo essa, né? Vamos já passar para número 3, pessoal. Deixa eu ver, não sei se está aparecendo para vocês aqui. Não, vou ter que dar uma baixadinha aqui, ó. Vamos para o número 3. Agora vocês estão vendo, né? Perfeito. Em certa comarca, em razão da insuficiência do número de defensores públicos em atuação, o juiz Caio nomeou o advogado Pedro para defender um réu juridicamente necessitado. Quanto aos honorários a serem recebidos por Pedro, assinale a alternativa correta. Certo? Vamos lá. Estatuto da OAB, isso, tá, pessoal? Vamos para as alternativas. A. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente a serem pagos pelo autor. Errado. Primeiro vocês têm que saber duas coisas. Primeiro, ele ter direito à verba honorária sucumbente, né? Vamos lá, falar disso primeiro. Quem que paga essa verba? Quem perdeu, né? Então, a sucumbente, quem vai pagar é quem perdeu. E ele tem também direito aos honorários arbitrados judicialmente. Então, essa alternativa está errada. B, que é a alternativa correta. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, certo? Independentemente da sucumbência, certo? Foi o que nós falamos agora. A serem pagos pelo Estado, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Correta, certo, pessoal? Por quê? Porque o juiz ele vai fixar e ele vai tomar por base a tabela do Conselho Seccional. Se ele perder, ele não tem direito a honorários de sucumbência, mas tem direito aos honorários fixados pelo juiz. Anota aí. Tá tudo no PDF. Vamos para C. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz independentemente de sucumbência, a serem pagos pela Defensoria Pública, segundo a tabela organizada pelo Defensor Público Geral do Estado. Tabela da onde? Da OAB tem que ser, né, pessoal? Quem paga é o Estado também e não a Defensoria Pública.
daí dá para vocês eliminar de primeiro. Olhou isso daí, eliminou. Tá? Interpretação, e você já sabe um pouco da base, né? Você já eliminaria essa tranquilo. D. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente, não, a serem pagos pela Defensoria Pública. Esquece, cancela essa também, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa B. Vamos lá. Isso tudo está aí no artigo 22 do Estatuto da OAB, parágrafo 1º, que diz: o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Está no artigo 22, parágrafo 1º, letra de lei, tá bom? A gente fala, a prova da OAB é pura letra de lei, tá? Vamos agora pro 4. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Eu vou mudar de lado agora, eu vou pra cá, ó. Ah, agora ficou bom pra vocês, né? Dá pra ler a 4 aí tranquilo. Então, beleza. Vamos pra 4 agora. Antônio, economista sem formação jurídica, e Pedro, advogado, ambos estudiosos da análise econômica do direito, desejam constituir sociedade de advogados, que também fornecerá aos seus clientes serviços de consultoria na área econômica. Certo? Ao analisar a possibilidade de registro desse empreendimento, que consideram inovador, Antônio e Pedro concluíram corretamente que... Vamos lá. Primeiro, pessoal, que a lei, vocês já tem que saber isso de imediato. A lei ela não permite que uma sociedade de advogados tenha uma pessoa que não é advogado, né? Isso é mais um erro. Outra coisa, uma sociedade de advocacia, ela não pode ter uma atividade a qual não seja a advocacia, né? Então isso daí é um outro erro. Alguma atividade que seja estranha à advocacia, isso não pode, tá? Então, acabamos de captar aí 2 erros. Só lendo a introdução da questão. Agora nós vamos para onde? Vamos para as alternativas. Vai ficar fácil. Alternativa A. Poderá ser efetivado, já que é permitido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Pessoal, a atividade de advocacia só pode ser registrada em uma sociedade de advocacia. E a sociedade só pode ser registrada na OAB. Tranquila essa, já dá para cancelar. E não no cartório, beleza? B. Não poderá ser efetivado, já que somente são admitidas a registro a sociedade de advogados que explorem ciências sociais complementares à advocacia. Esquece, cancela essa, porque é apenas e tão somente atividade de advocacia, não tem nem o que falar disso. Vamos para C agora. Poderá ser efetivado desde que a razão social tenha o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. Não, pessoal. Se uma pessoa ela não é advogada, ela não pode ser registrada. Então essa daí é outra aí que vocês vão eliminar. Aí sobrou a alternativa D, que é a correta, né? Não poderá ser efetivado, já que não são admitidas a registro as sociedades de advogados que incluam como sócio pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Tá? Está no Estatuto da OAB, artigo 16, tá bom? Tá aí no PDF, mais uma vez, que é só você baixar. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas de advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Beleza? Questão tranquila. Pessoal, agora uma questão que repercutiu bastante foi a questão número 5, que para mim ela conteve um erro aí, poderia ser objeto de recurso, tá? Mas tudo bem. Primeiro que tem um erro nessa questão. Porque ela não expressa aí que o estagiário ele é um estagiário inscrito regularmente na OAB, tá? E as prerrogativas do estagiário elas só são conferidas àqueles que são inscritos
regularmente na OAB e cumpre todos os requisitos, tá bom? Mas, vamos lá. Questão de número 5, aí na tela. João é estagiário de Direito. Beleza? João é estagiário de Direito. É vedado ao João praticar isoladamente, isto é, sem atuar em conjunto com o advogado ou defensor público que o supervisiona, o seguinte ato. Então, o que é vedado, é proibido? Primeiro, pessoal, que essa questão aí tem um erro, conforme eu disse para vocês, mas tudo bem. A. Assinar petições, ou seja, é vedado, é proibido ele assinar petições de juntar de documentos a processos judiciais. Pode. O estagiário inscrito na OAB, né? Obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças de processos em curso. Pode também. Estagiário inscrito na OAB. Beleza? C. Comparecer à prática de atos extrajudiciais sem autorização ou subestabelecimento do advogado. Não pode, pessoal. Então essa seria correta. Ele está buscando aqui não pode. Tá? Vamos para D. Retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga. Pode. Estagiário inscrito na OAB? Pode. Tá? Isso daí está onde? No Regulamento Geral da OAB. Artigo 29. Os atos de advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiário inscrito na OAB, em conjunto com o advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos sob responsabilidade do advogado: retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga, obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processo em curso ou findos. 3. Assinar petições de juntar de documentos a processos judiciais ou administrativos. Parágrafo 2º. Para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Beleza, pessoal? Vamos para a questão de número 6, que ao meu ver também tem um erro, mas eu não sei se está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu ajeitar isso daqui. Espera aí. 6. Aí, estão vendo aí? Questão de número 6. Agora sim. Vamos lá, questão de número 6. O advogado Cauã Silva foi presidente de certo conselho seccional da OAB, tendo seu mandato se encerrado há mais de uma década. Para quem não sabe, década, 10 anos. Desde então, embora tenha permanecido como aguerrido defensor das prerrogativas e dos direitos dos advogados, Cauã não mais concorreu a nenhum cargo na OAB. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a alternativa correta. Então, essa foi uma questão complicada, porque ele não fala a data, né? Porque, assim, ex-presidentes, eles continuam sendo membros do conselho. Membros que são honorários vitalícios, é o que eles são chamados. No entanto, após 1994, os ex-presidentes eles passaram somente, a ter direito à voz. Somente direito à voz. Eles não votam. Antes de 1994, tinha o direito de voz e voto. E na questão não ficou claro se foi antes de 1994 ou depois de 1994, né? O gabarito, no caso, considerou que ele foi após, né? Mas beleza. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Cauã, quando cessado seu mandato, deixou de integrar o conselho seccional da OAB. Falso, pessoal. Ele integra o conselho. É membro vitalício, então essa é falsa. B. Cauã permanece como membro honorário do conselho seccional da OAB, mas não tem direito de voto ou de voz nas sessões. Ele tem direito à voz, então não tem o que falar, errada também. C. Cauã é ainda membro honorário do conselho seccional da OAB e o será de forma vitalícia, tendo contudo apenas direito de voz nas sessões. Correto, foi o que o gabarito considerou. D. Cauã permanece como membro de honorário do conselho seccional da OAB, a quem são conferidos direito de voz e voto nas sessões do conselho. Poderia estar certo, é onde vem a dúvida aí que eu falei para vocês, se ele tivesse sido presidente antes de 1994, tá? Mas não deixou claro essa questão, então, a meu ver, isso daí poderia até ter sido anulado, mas tudo bem. Estatuto da OAB é onde está a fundamentação, artigo 56. Vamos lá. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. Parágrafo 1º.
São membros honorários vitalícios os ex-presidentes somente com direito à voz em suas sessões, tá bom? Vamos agora para número 7. Deixa eu baixar aqui para vocês. 7. Espera aí que vocês não estão vendo. Vou colocar o do lado aqui. Beleza. Agora sim, pessoal. Agora vocês estão me vendo, tá chique. Antônio, presta atenção nessa daqui. Brasileiro, formou-se em Direito em uma renomada universidade de certo país da América do Sul. Lá, conheceu e casou-se com uma nacional daquele país, Ana, que também se formou em Direito na mencionada universidade. Já graduados, Ana e Antônio decidiram se mudar-se para o Brasil e exercer a advocacia em Minas Gerais, uma vez que se especializaram em determinado ramo do direito, em que há bastante similitude com o direito do país de origem de Ana. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Só a questão ela quer saber se eles vão poder exercer a advocacia no Brasil. Então, a primeira coisa você já tem que saber o que a questão quer, tá? Primeiro eu vou falar a respeito aí do estrangeiro. Ele tem duas opções, tá? Ou ele preenche os requisitos do artigo 8º, mais a validação do diploma, ou pedir simplesmente uma autorização a título precário para ser consultor de direito estrangeiro de seu país, e não precatório, que é um erro que está na questão aí. Não é precatório, tá? É precário. O advogado português, vou falar um negócio para vocês a título de curiosidade, tem um tratado com o Brasil de reciprocidade, tá, pessoal? Com o advogado que ele é escrito na OAP, que seria a OAB, né, de Portugal, eles podem sim advogar no Brasil sem necessidade de exame da ordem, mas isso daí é simplesmente uma curiosidade, tá? Eles não precisam de exame da ordem e não precisam também revalidar o diploma. É a mesma coisa também para o brasileiro que vai para lá, tá bom? Vamos lá agora para as questões. Alternativa A. É vedado a Ana, ou seja, proibido a Ana, o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório, é precário, não é precatório, como consultora em direito internacional, se não cursar novamente a graduação no nosso país. Antônio, em via diversa, poderá inscrever-se como advogado desde que prove seu título de graduação obtido na universidade estrangeira, que este seja revalidado e que seja aprovado no exame da ordem, cumpridos os demais requisitos. Não, erradíssima, Cortez. Vamos para B. Tanto Ana quanto Antônio poderão inscrever-se como advogados desde que provem seus títulos de graduação obtidos na universidade estrangeira, que estes sejam revalidados e que eles sejam aprovados no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Correto. Tá, já vamos para o artigo para vocês não enrolar. Essa daí já pode eliminar as outras, porque as outras não tem nada a ver. Artigo 8º, parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova de título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos nesse artigo. Pessoal, vocês veem que a OAB é muita letra de lei, né? A prova é praticamente tudo isso. E vamos para a última questão, né, que é a 8ª. Deixa eu arrumar aqui para vocês darem uma olhada. Agora sim. Vamos lá, última questão, 8ª. Comigo. Toma uma aguinha aí, tá? Não é hora de tomar chopp, não. Agora é hora de tomar uma aguinha, um café. Café ajuda e partiu. Vamos fazer a questão. O estagiário de direito Jefferson Santos, com o objetivo de divulgar a qualidade de seu serviço, vamos ver, realizou publicidade considerada irregular por meio da internet, por resultar em captação de clientela nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB. Quanto aos instrumentos admitidos no caso em análise, assinale a afirmativa correta. Pessoal, aí vocês podem ver, o estagiário ele também, só para vocês saberem, comete infração disciplinar. Já guarda isso, o estagiário ele comete também infração disciplinar. Ele pergunta aí ele está perguntando sobre o TAC, né, que é aquele termo de ajustamento de conduta, que é feito um acordo entre o advogado e a OAB, para evitar que ele seja processado. Que é para publicidade irregular e penas de censura, desde que não tenha gerado grave repercussão negativa à advocacia, tá? Vamos para a alternativa agora. Alternativa A. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta
tanto no âmbito dos conselhos seccionais quanto do Conselho Federal para fazer cessar a publicidade irregular praticada. Correta. Isso daí está no Código de Ética e Disciplina. Já a gente lê. Vamos para a alternativa. B. Não é permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista tratar estagiário. Não, nada a ver. Eu já falei que o estagiário ele também comete infração disciplinar e não tem nada disso. C. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta para fazer cessar a publicidade irregular praticada, que deverá seguir regulamentação constante em provimento de cada conselho seccional quanto seu requisito. Não, é regulamento. O regulamento é federal. Não tem nada a ver isso. É federal. D. Não é permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista a natureza da infração resultante da publicidade irregular. Não, corta essa também. Então, a alternativa correta é a A. Tá? Isso está no Código de Ética e Disciplina, artigo 47A. Será admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais e do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e estagiários. Beleza, pessoal? Isso daí. Então é isso. Pessoal, terminamos agora, tá? Mais uma correção de questões aí do exame de número 35. É muito importante que vocês façam questões. Como vocês podem ver, é praticamente tudo texto de lei, grande parte da prova da OAB. Então não deixem de revisar. Não estou falando para vocês pegar o Vademecum e folhear tudo, não. Até porque vocês têm o cronograma. E o cronograma está lá tudo que você tem que fazer por dia. Tá? Então você já consegue fazer uma mega revisão e ler os artigos que são importantes. Agora o foco é, faça bastante questão. Não sabe? Veja o comentário da questão. Ah, não entendi. Nossa, um comentário, uma questão muito complicada. Mande sua dúvida para nós, para os professores, tá? Que nós vamos te responder por vídeo. Isso é inovador, tá? Vai sair tudo por vídeo para vocês, pessoal. A pergunta é uma resposta atualizada, tá? E aí nós vamos colocar na plataforma para todos os alunos ter acesso a isso. Beleza, pessoal? Estou à disposição de vocês. Pode me mandar mensagem no e-mail, direct no Instagram, onde vocês quiserem. Eu só quero ver vocês na aprovação. Se esforcem, porque a sorte ela contempla quem? Os preparados. E só não passa na OAB, só não é aprovado quem não faz o cronograma e quem não estuda. Eu vejo vocês na aprovação. Um grande abraço. Tchau, tchau.